Hoje nós vamos continuar o verso 4, ok? Que diz assim, nós fizemos a leitura do verso 4, a parte A. Hoje nós vamos ler o verso completo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Está travando. Mas melhorou. A primeira razão que nós estamos falando que existem 3 razões para nós não adorarmos através de imagem de escultura. Não sou eu, pastor Ziel, que estou falando, quem está inventando ou trazendo isso de maneira nenhuma. A própria Bíblia, ela expressa por que não se deve adorar através de imagem. A primeira, Deus, ele não se enquadra na real visibilidade divina, ou seja, nada se enquadra na real visibilidade divina. Primeiro, nada neste mundo, nem no céu, nem debaixo das águas, se enquadra na visibilidade divina. O que é isso, pastor Zé? Vamos pegar uma coisa visível e tentar ajustar, afinar com Deus. Se a gente pegar, por exemplo, um touro, o touro representa força, o touro representa virilidade, o touro representa trabalho, o touro representa poder. Mas quando a pessoa faz uma imagem de um touro tentando adorar a Deus, é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque Deus jamais, qualquer semelhança ou qualquer imagem humana, qualquer imagem de um objeto, se enquadra na visibilidade divina. Não há, não tem, porque Deus é incomparável. Então, nós devemos logo de imediato fazer isso, ok? Se você pegar, por exemplo, a imagem do homem, o homem é capaz, o homem é ágil, o homem é inteligente, o homem tem poder, o homem tem muita engenhosidade, mas o homem é fraco, o homem morre, o homem é perecível, o homem adoece, o homem cai. Então, a imagem do homem não serve para representar a Deus. A imagem da águia não serve para representar a Deus. A imagem de um touro não serve para representar a Deus. Por isso que a Bíblia, ela é clara, nenhuma semelhança, nem do que há nos céus. Se você pegar a maior criatura angelical, vamos pegar aqui dentro da angelologia, os querubins, serafins, arcanjos, todos são criaturas. Deus criou cada um desses seres. Somente Deus é incriado, somente Deus, ele tem a vida por si próprio, como está lá em João 5:26, se não me foge a memória. Então, qual é a primeira coisa? Nada nesta terra, nem debaixo dela, nem acima dela, tem alguma semelhança que possa enquadrar-se na visibilidade de Deus. Então, se eu pegar uma imagem de um homem, o homem não pode ser comparado com Deus. Se eu pegar a imagem de um touro não pode ser comparado com Deus. Se eu pegar a imagem de um bode não pode ser comparado com Deus. Todas as coisas são criadas por Deus, ok? Então, nós vemos que a própria Bíblia, em Gênesis 1:26, Deus deixou bem claro: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós temos aí Demut, Selen, nós já explicamos isso anteriormente, que trata da imagem e semelhança. E quando se fala de imagem e semelhança de Deus no homem, não está se tratando de algo físico, de algo palpável, de algo que pode ser tocado. Não. A imagem e a semelhança, elas representam essa parte da personalidade de Deus. Sua capacidade de agir, sua capacidade de pensar, seu espírito, isso que está no homem. Mas em momento algum se fala de questão de figura, ok? Nós devemos ter todo cuidado com isso. Então coloque em sua mente que não há nada na terra, debaixo da terra, acima dos céus, algo que possa assemelhar-se, possa tornar-se comparável ao Deus Todo-Poderoso, ok?
E por que não devemos? Essa é a primeira coisa. A segunda, por que não devemos transformar Deus em algum tipo de imagem? Porque a imagem, ela corre o risco de levar o adorador para o campo da materialidade, da materialização. Isso é muito sério. Tem gente que diz assim, não, se a gente pegar uma imagem e colocar ali, ele não está adorando a Deus, é apenas um ponto fixo, é apenas um ponto de contato. Não, senhores, a nossa mente humana, ela é frágil. Além de ser uma mente frágil, ela é uma mente oscilante. O homem, ele é corpo, ele é alma, o homem é espírito. Esse homem, ele, na verdade, pode ser levado a voltar-se para o objeto adorado e não para o Deus verdadeiro. Isso está claro. Quando você vai para João 4:24, está escrito assim, ó, Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. No texto original, a palavra espírito vem primeiro, ok? Se você tem um substantivo, Deus, por exemplo, Deus é espírito, é predicativo aí, né? Esse Deus é do verbo emir, né? Se não me foge a memória, é isso. Então, o que acontece? Quando ele diz Deus é espírito, isso é inalterável. Deus é um predicativo dele, é espírito. Ou seja, a ênfase é sobre a natureza divina. Então, no original vem em primeiro lugar espírito e não Deus, para dar destaque à natureza de Deus. É tipo aquela frase, Deus é fiel, ok? Se eu voltar ao contrário ou colocar o contrário, fiel é Deus. A única diferença é que se eu colocar Deus é fiel, eu estou dando ênfase à pessoa de Deus, ao substantivo Deus, ok? Deus é fiel, a qualidade desse Deus é fiel. Mas se eu colocar fiel é Deus, eu estou dando ênfase primeiro à qualidade de Deus. Então isso é muito comum no grego, E no português também faz isso, né? Quando nós pegamos as construções dos casos em grego, isso nos ajuda a compreender a função de uma palavra dentro da construção da oração. Se ela é objeto direto, se ela, na verdade, é um acusativo e assim por diante, né? Então, é muito importante que você atente para essas questões. Quando você transforma Deus em um objeto, ou coloca um objeto, a mente humana, ela é fraca, ela é frágil e pode sair da centralidade do Deus que é adorado para o objeto que está se vendo. Pastor Aziel, como é que o senhor pode garantir isso? Nós temos 2 episódios na Bíblia. O povo mais orientado foram os judeus. Escutem bem, não sou eu que estou falando aqui. Foram os judeus. E quando você pega os judeus, a Bíblia diz claramente que eles passaram a confiar mais na arca do que no próprio Deus. Eles estavam em pecado e disseram, vamos trazer a arca para o arraial. A arca passou a ser um objeto da fé do povo. Eles tinham mais fé na arca do que na própria presença de Deus. Se você pegar Números 21 e se você se voltar para 2 Reis 18:4, a Bíblia diz que o povo estava adorando a serpente, que aí o rei teve que quebrá-la, teve que destruí-la. Entenderam? Eles deixaram o ponto certo, deixaram de adorar o Criador da arca, o Criador da serpente, que tinha lá o seu propósito para aquele momento, mas agora eles estavam adorando a serpente de bronze. Deu para entender agora o perigo da materialidade? Então, quando eu me volto para a materialidade, quando eu me volto para aquele objeto, corre o risco, claramente, de eu deixar de perceber a essência de Deus e passar a adorar o objeto. Então, por isso que Deus, ele determinou, ele declarou dizendo, não faça nada que se assemelhe a mim. Nada. Deus, ele queria deixar isso bem claro. Então, quanto mais o homem tivesse uma imagem dentro de um templo, na casa, para ser adorado, mais ele corre o risco de sair do campo real da adoração espiritual para se voltar para a materialidade em si, ok? E qual é a outra razão porque não devemos ter semelhança nenhuma de Deus? Porque nunca ninguém viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E todo retrato que se tenta falar de Jesus é inútil. Ninguém tem uma construção clara da imagem de Jesus, da foto de Jesus. Não existe.
Ademais, Deus é espírito, ele não está no campo da materialidade, de maneira nenhuma. Então, quando você cria uma imagem, toda e qualquer imagem é perecível, é falha, na tentativa de tentar representar a Deus, na tentativa de tentar assemelhar-se com Deus. É inconcebível. Toda e qualquer imagem, ainda que eu pegue a imagem do homem mais perfeito, mas é fraco. Ainda que eu pegue a imagem do animal mais belo, mais forte, é fraco. Não há como se fazer. Então Deus está dizendo, não faça nada. E a terceira coisa é porque ninguém nunca viu a Deus. Ninguém, olha, ninguém, escute essa, ninguém nunca viu a Deus. Então como é que eu vou tentar criar uma imagem para representar a Deus? Deu para entender agora? Então, a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é questão da igreja interpretar, não é questão de um líder interpretar, é a questão da Bíblia falar. E aqui não precisa de uma exegese, de uma hermenêutica profunda, desse método, para você entender isso. Já está claro. Tem coisa que é autoexplicável no texto, e uma delas está aqui. Quando Deus diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há no céu, do que há debaixo da terra ou acima. Ninguém jamais viu a Deus, ok? Então, vamos analisar aqui Deuteronômio 4, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Muito importante que você atente para isso. 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Nunca teve, olha para cá, nunca teve um israelita que viu a face de Deus. Nunca, 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 nunca. Nunca. Nunca nenhum viu a Deus. Então como é que eu vou tentar fabricar uma imagem de Deus? Ah, mas essa imagem ela está bem aqui, eu não estou adorando, é como uma foto, não, é diferente. Quando eu olho para uma foto do meu pai que faleceu, eu olho para o meu pai com as lembranças boas de um ser humano. Mas eu não olho para ele como um homem perfeito. Eu sei que ele é um homem de Deus, mas tinha falhas. E se eu pegar a imagem do santo mais santo da terra, se eu pegar a imagem do santo mais santo da terra, ele era fraco, ele era falho. E quem conviveu com eles lá sabe muito bem das falhas, das fraquezas, das mentiras que eles tinham. E aí? Então como é que eu vou pegar a imagem do homem? Não, é para me lembrar os bons atos que ele fez. Não, eu tenho que me lembrar de Deus, porque qualquer ato que eu realize, não sou eu que estou realizando, é Deus através de mim. Deu para entender agora? A questão aqui é séria. E eu não preciso atacar a sua imagem, eu não preciso atacar a sua forma de culto, eu só preciso mostrar o que a Bíblia está dizendo. E você decide. Não estou aqui para, olha, você que é um idólatra. Não, não estou aqui para isso. Não cabe a mim isso. Agora, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz. Eu respeito a todos. Respeito a todos. Então, é muito importante isso. Mas a própria Bíblia está dizendo aqui. Se Deus está dizendo aqui que nunca ninguém viu a Ele, como é que eu vou tentar fazer ou assemelhar? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por que é perigoso, pastor Zéu? Porque quando você começa a adorar a Deus, se voltando para um objeto, você, além dessa materialização, você vai deixar o ponto central, que é a espiritualidade de Deus. Se a Bíblia diz Deus é espírito, então você corre o risco de se afastar do real conhecimento daquilo que a Bíblia está dizendo para a se voltar para aquele objeto. Então o conhecimento que eu tenho, ouçam bem, o conhecimento que eu tenho da palavra, o conhecimento que eu tenho de Deus por meio da Bíblia, disso aqui, eu não preciso mais de outra coisa. A minha adoração a Deus, ela deve ser pela palavra. Por isso que João diz, adora o Pai em espírito, provocado pelo Espírito, ok? Só se dá no campo espiritual e em verdade. Em verdade é a palavra. Em verdade é a palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A adoração, ela não pode ser produto de minha ideia, de minha colocação. É por isso que tem muita gente aí que às vezes eu falo aqui, aí ele diz assim, pastor, você tem que ver que cada um tem emoção. Não estou falando de emoção, eu estou falando de uma adoração pela Bíblia. Você não pode ter culto próprio, você não pode criar seu culto. Eu vou criar um culto como eu quero. Não, a adoração a Deus, ela tem que ser pela palavra e em espírito.
Entendeu? Então, quando eu transformo qualquer objeto, ou quando eu coloco num templo, em casa, e eu passo, aquele objeto, ele tira o conhecimento espiritual do que a Bíblia está dizendo, e eu me volto para a materialidade. Isso é bíblico, gente. O povo adorou a arca, o povo adorou a serpente, que Deus criou para um propósito, eles estavam fazendo outro propósito. Então, se nunca ninguém viu a Deus, e se toda e qualquer figura é inadequada para representar a Deus, como é que eu posso pegar uma imagem e dizer, isso aqui é meu Deus? E não há teólogo, nenhum teólogo tem autoridade, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum pastor tem autoridade para dizer, adore isso aqui, porque a tradição da igreja determina. A tradição da igreja não está acima das escrituras. Então se diz assim, a igreja criou as escrituras. Não, a igreja, ela ia lendo, os líderes iam lendo as cartas, iam lendo os livros, e aí na verdade o que aconteceu? Veio apenas o cânon para dizer os livros que já eram lidos e reconhecidos. Eles só fizeram organizar tanto o cânon do Velho Testamento como do Novo Testamento. Então, querido, não adianta. E outro igual não há. É só isso que a gente canta, né? E outro igual não há. Eita! E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Deus, tu és incomparável. Tu és santo, tu és verdadeiro. Tu és eterno. Nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra e sabemos que nada se compara a Ti. Abre a mente desse homem, abre a mente dessa mulher para entender, compreender a Tua santa palavra. Ela é a verdade, Pai. Queremos Te adorar pelas Escrituras, queremos Te adorar pela palavra, não por orientações de homens, nem de ideias de A ou de B ou de C, mas pela Tua palavra. Tu és o Deus vivo que criou todas as coisas, que está acima de tudo e de todos. Portanto, Pai, lamentavelmente, muitos homens deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, como diz Paulo em Romanos 1. Mas ajuda-nos, Senhor. Abre a mente e o coração dos Teus filhos para adorar o Deus verdadeiro e pela fé, não pela representação de uma imagem, mas pela fé e pela palavra. A nossa adoração a Ti tem que ser pela palavra, que evidencia e que mostra quem é o Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.